horror da Quaresma. Olá, eu me chamo Ricardo. Eu sou do interior do Rio de Janeiro. Esse relato aconteceu comigo na época da Quaresma. Naquela época, eu adorava caçar, eu era viciado, amava a natureza e os animais que habitavam nela. O meu pai sempre me levava nessas caçadas. Aliás, foi ele quem me ensinou tudo que eu sei até hoje. Também foi ele quem vivenciou essa história comigo. Como eu era do interior, tinha bastante mato ao redor. Morávamos em um sítio bem pequeno, com poucas criações de animais e uma casinha simples, mas era confortável. Já os nossos vizinhos também eram de confiança. Na Quaresma, perto da Semana Santa, a minha mãe sempre nos proibia de caçar. Ela dizia que haviam espíritos vagando pela terra e que até o diabo andava sobre o mundo, pois os portões do inferno se abriam nessa época. Para mim isso sempre foi balela. Na verdade eu nunca dei bola. Aliás, as minhas caçadas eu nunca tinha visto nada. Apenas o meu pai. Mas essa história não vem ao caso hoje. Naquele dia implorei muito para caçar. Eu pedi muito e nada adiantou. Acho que ninguém ia mudar a cabeça daquela mulher. Então resolvi fugir e passar a noite caçando. Antes, disse a minha mãe que eu ia no bar do Batista. Eu fui até lá e começamos a conversar. Batista era um senhor de idade, magro e feio para a moléstia. Ele era um ex-morador de rua que acabou conseguindo montar um barzinho na cidade. Infelizmente, ele morava lá para o meio do mato. Ninguém ia muito para lá. Ele vivia mais no bar dele. No meio da conversa, eu disse a ele que eu queria caçar, mas a minha mãe não havia deixado. Batista me avisou para não ir. Disse que a minha mãe estava certa e que realmente andavam bestas, monstros e esses tipos de coisa por ali. Na hora eu ri da cara dele e continuamos a conversa. O Batista se tornou o melhor amigo do meu pai, frequentava a nossa casa e tudo. Eu também gostava muito dele, sempre me dava bons conselhos. Então, antes de eu ir embora, disse a ele que eu iria mesmo assim. Ele olhou para mim bem sério e disse para eu não ir, que seria perigoso e que ele não queria machucar ninguém. Ao ouvir aquilo, achei bem estranho e fiquei com aquilo na cabeça. Antes de chegar em casa, escondi a espingarda que eu havia ganhado do meu avô, coloquei dentro do mato, no caminho onde eu iria passar, pois eu havia decidido que eu iria fugir para caçar. Eu nem me lembrava mais do que o Batista havia me dito. Quando a minha mãe estava concentrada na cozinha, saí pela porta da frente e dei o fora dali. O céu estava claro, mas ainda assim eu saí com uma lanterna. Passei pelo caminho onde havia deixado a minha espingarda e fui caçar. Mas acho que não demorou muito para minha mãe perceber que eu havia sumido. Ao longe, escutei os gritos dela mandando eu voltar. Apressei o passo para adentrar cada vez mais a mata e depois de alguns minutos andando, eu comecei a ouvir passos rápidos no meio do mato. Até então, eu ainda escutava os grilos cantando, mas os passos foram aumentando até que eu parei de andar. Eu já estava completamente assustado, pensando que poderia ser algum bicho, e se fosse, eu tinha duas alternativas. Ou ele parava também, ou ia me atacar. Eu resolvi parar, mas assim que parei, os passos continuaram. Foi quando eu vi se aproximando de mim uma lanterna. Logo ecoou a voz do meu pai que me chamava desesperado. Eu respondi e em poucos segundos ele me alcançou. Pensei que ia levar uma bronca, mas na verdade eu recebi um agradecimento. O meu pai disse que também queria caçar,
mas que não ia desobedecer à mulher dele. Ele também disse que a minha mãe estava chorando, com medo de que algo acontecesse comigo. Achava melhor a gente voltar e caçar outro dia. Mas eu insisti, já que estávamos ali, não fazia sentido voltar. Então ele acabou concordando. Disse que tinha deixado a minha mãe na casa da vizinha, então poderíamos caçar. Só o meu pai entendia esse meu amor pela caça. Eu era completamente apaixonado pela adrenalina. No começo, não encontramos nenhum bicho, até que começamos a seguir rastros de uma espécie de tatu. Chegamos a um local onde o mato não fazia barulho. Isso era bem estranho, pois quando todos os animais da floresta ficavam em silêncio, é sinal de predador por perto. Foi então que eu comecei a sentir um cheiro forte. Na verdade, era um mau cheiro de carne podre. Olhei para o meu pai e ele estava sentindo o mesmo. A sua expressão estava tão feia que me fez rir. Eu comentei com ele que poderia ser algum bicho grande morto. Resolvemos então seguir o mau cheiro. Pensando agora, foi muita burrice da nossa parte seguir algo com um cheiro tão ruim, mas nós éramos curiosos, tanto eu quanto meu pai. Fomos tentando seguir esse cheiro, mas parecia que vinha de todos os lados. Mesmo indo em linha reta, não sabíamos exatamente de onde estava vindo. O meu pai parou de andar de repente. Quando eu fui perguntar o que havia acontecido, ele tampou a minha boca e sussurrou: "Escuta." Eu parei e analisei toda a situação. Uma respiração ofegante e profunda nos rodeava. Foi aí que escutamos um urro bem alto. E o meu pai falou: "É onça, Ricardo. Sobe na árvore, sobe rápido." Antes de subir, ajudei o meu pai a subir na árvore dele. Ele era velho e não conseguia sozinho. Assim que o ajudei, eu comecei a escutar passos pesados vindo na nossa direção. Eu corri para uma outra árvore e subi. A sorte é que era um pé de manga, então era fácil de escalar. Enquanto nada surgia, eu comecei a pensar comigo mesmo: onças também sobem árvores, e na nossa região nem tinha onça. O máximo que existiam eram felinos grandes, mas ninguém os chamava de onça de verdade. Atualmente, nem esses felinos existem mais no Rio de Janeiro. Então passou um curto tempo e nada do bicho aparecer. Foi aí que começou a parte mais assustadora. Passos pesados e rápidos soavam debaixo das árvores. Era possível ouvir galhos se quebrando. Era algo pesado. Era impossível ser um ser humano fazendo aquele som. O cheiro de carniça só aumentava. Eu até comecei a achar que os felinos estavam em grupo e que tinham acabado de devorar algum animal morto. Naquele momento eu fechei os meus olhos, lembrando do aviso da minha mãe para não sair de casa. Mas pelo menos não tinha nenhum demônio andando sobre a terra. Pelo menos era isso que eu estava pensando. Quando eu abri os meus olhos e olhei para o meu pai, ele fez sinal de silêncio para mim. Na hora eu não entendi, então olhei para baixo. Foi quando eu vi a coisa mais horrível da minha vida. Eu não sei se eu consigo descrever aquilo direito. Não era nada como nos filmes. Tinha orelhas largas e caídas. O seu rosto parecia de um cachorro por causa do focinho, mas o corpo lembrava um de um urso, não pelo tamanho, mas pelos pelos. A criatura era magra. Seu rosto estava cheio de cortes. Os olhos eram completamente escuros, como se não tivesse alma. Quando aquilo ficou de pé, eu logo soube. Aquilo não era humano, e muito menos desse mundo. E soltou um urro tão alto que quase fiquei surdo. Quando olhei para o meu pai, ele estava segurando a espingarda com uma das mãos e tampando um dos ouvidos com a outra, mas parecia que não adiantava muito. Acho que o ouvido dele começou a apitar. Em um segundo aquilo virou a cabeça
e viu que meu pai estava ali. Eu não consegui enxergar direito, mas escutei o som da criatura arranhando a árvore onde ele estava. Eu fiz um sinal para o meu pai, dizendo que tinha um plano e que era para ele ficar ali e chamar a atenção do bicho. Como ele fazia a leitura labial muito bem, deduzi que entendeu o que eu havia dito. O meu pai já era muito velho e não conseguiria correr daquela coisa. Logo me lembrei que o Batista morava por ali. Era só voltar um pouco pegando a trilha do rio e chegaríamos à casa dele. Então gritei para o meu pai ficar ali, que eu iria pedir ajuda ao Batista. Ele acabou concordando e engatilhou a sua arma. O meu grito acabou chamando a atenção daquela coisa para mim e parecia que ela queria me devorar. O meu pai então aproveitou a oportunidade e descarregou a espingarda na besta, dando-me tempo suficiente para descer e sair correndo. Olhei para trás e vi que aquilo estava vindo atrás de mim. Por um momento eu fiquei feliz, pois o meu pai estava seguro, mas logo caí na real. Agora era eu que estava em perigo. Como eu havia dito, o Batista já tinha me levado algumas vezes até a sua casa, mas foram poucas. Ele dizia que tinha vergonha porque era muito pobre, mas naquele momento ele era a minha única esperança, a minha única salvação. Corri o máximo que pude, sempre ouvindo a criatura vindo atrás de mim, e quando eu percebi, a trilha estava quase à minha frente. Bastava pegar a estrada à direita e em poucos minutos eu chegava lá. Eu tinha conseguido uma boa distância da criatura, mas por ser muito magro, eu não aguentava correr tanto. Eu cheguei à casa do Batista e comecei a bater desesperadamente na porta, mas ninguém atendia. O mau cheiro de podre havia começado a vir de dentro da casa. Naquele momento, o meu coração gelou. Algo havia acontecido com o Batista. Sem pensar duas vezes, eu quebrei uma parte da janela de madeira e entrei. Assim que passei, empurrei um pequeno armário para tampar a entrada. Aquilo não demorou para chegar e começou a bater na porta e nas paredes. O cheiro dentro da casa era insuportável. Eu liguei a minha lanterna e comecei a procurar por Batista, temendo o pior. Quando iluminei os cantos da casa, eu vi algo aterrorizante. Várias correntes pareciam ter sido quebradas recentemente, mas o pior eram os ossos. Haviam muitos ossos em decomposição, não apenas ossos, mas também restos de galinhas, bezerros, coelhos, gatos e até mesmo cachorros. Era uma cena de crueldade. Enquanto eu observava tudo aquilo, a besta continuava batendo do lado de fora. O mau cheiro e o barulho eram quase insuportáveis. A minha única preocupação era o meu pai. Será que ele tinha voltado para casa? Bom, eu esperava que sim. Pelo menos, assim ele estaria seguro até o sol raiar. Eu acabei passando a noite inteira naquela barulheira e naquela imundície. Em algum momento, eu acabei adormecendo e quando acordei, já era de manhã. Foi quando eu ouvi o barulho da porta sendo arrombada pelos vizinhos e os gritos da minha mãe desesperada. Na mesma hora, eu corri para abraçá-la e logo perguntei pelo meu pai. Ela me disse que ainda não o haviam encontrado. Então levei os vizinhos até ele e, para o nosso alívio, ele estava dormindo agarrado à árvore. Eu gritei por ele e ele se levantou assustado. Os vizinhos ajudaram-no a descer e voltamos para casa. Lá eu contei tudo o que havia acontecido, inclusive sobre Batista e a casa cheia de restos de animais. Os vizinhos disseram que também ouviram tiros e uivos durante a noite. Um deles até afirmou ter visto um lobisomem passando pelo sítio. No mesmo dia, todos se mobilizaram para procurar o Batista, achando que ele poderia estar em perigo. O meu pai e eu fomos até a igreja tomar um banho de água benta. O padre nos disse que a criatura poderia voltar para nos buscar.
As últimas notícias que eu tive sobre Batista foram de que ele foi encontrado baleado e levado para um hospital em uma outra cidade. Foi então que tudo começou a fazer sentido. O Batista era de fato o lobisomem. Uma coisa eu digo para vocês: escutem suas mães. Elas realmente sabem o que dizem. E mais uma coisa: não acho que o Batista nos atacou por mal. Talvez fosse apenas um instinto dele. Mas isso eu nunca saberei, pois nunca mais o vi. Muito obrigado a todos por escutarem o meu relato. Eu desejo também uma boa noite. Uma noite de terror na Quaresma. Boa noite a todos. Eu me chamo Emerson. Atualmente eu tenho 30 anos de idade e moro na cidade ocidental, em Goiás. Eu gostaria de contar a vocês um relato que aconteceu comigo. Isso quando eu era uma criança. Embora já tenha se passado algum tempo, lembro-me muito bem de tudo o que aconteceu. Vale mencionar que tudo ocorreu durante a época da Quaresma. Então, vamos ao relato. Durante o período da Quaresma, na minha casa não saíamos após determinado horário. Era algo que levávamos muito a sério, pois onde moramos há um histórico de eventos estranhos e sobrenaturais. A minha família sempre manteve esse hábito até o fim desse período. Mas mesmo com todos os cuidados, eu não consegui evitar testemunhar algo apavorante. Certa madrugada, lembro que foi na primeira semana da Quaresma. Eu já estava deitado quando que do nada algo me fez despertar. Eu não sei ao certo o que realmente aconteceu, mas eu acordei suando, tomado por sensações estranhas. Aquilo me deixou muito assustado. Sentei-me na cama e aos poucos me levantei. Era como se algo me atraísse para fora do quarto. Eu passei a sentir uma vontade incontrolável de ir para a rua, de sair de casa, mas já era bem tarde, por volta das 2:30 da madrugada. Parecia que eu estava em transe, mas ao mesmo tempo consciente do que estava acontecendo. Então, eu saí do meu quarto calmamente, caminhando pelo corredor que levava até a sala e a saída da casa. Tudo estava silencioso. Abri a porta vagarosamente e foi nesse momento que eu senti um arrepio profundo e ao mesmo tempo um alívio inexplicável. Era como se algo dentro de mim soubesse que eu estava prestes a presenciar algo aterrorizante. O medo que eu senti naquela hora foi algo que nunca havia experimentado antes e talvez nunca mais experimente novamente. Eu senti uma forte presença, mas até então não conseguia ver nada. No entanto, de alguma forma, eu sabia que havia algo ali no meio da escuridão me observando. Sempre ouvi várias histórias sobre o que acontece nesse período e já fui testemunha de algumas coisas estranhas que ocorrem durante a Quaresma, mas nada chegava perto daquela sensação. Parada ali, com a porta aberta, olhando para o vazio da noite, eu comecei a ficar muito apreensivo, mesmo tomado pelo medo. Eu dei alguns passos para fora, indo até o canto da parede que dava para o quintal. Eu ainda sentia aquela coisa ruim por perto. Eu precisava saber o que estava rondando a minha casa no meio da madrugada. Eu precisava entender o que estava me fazendo sentir todo aquele pavor. Eu confesso que esse foi um erro pelo qual talvez eu pague pelo resto da minha vida. Eu virei a cabeça bem devagar e olhei de canto de olho. Foi nessa hora que me veio um choque. Eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Aquela coisa estava bem na minha frente. O que eu vi é conhecido por muitos como a mula sem cabeça. Isso mesmo, como no folclore. Muitos acreditam que essas histórias infantis são baseadas em fatos reais.
E eu posso confirmar que são a mais pura verdade, por mais bizarro que pareça. Eu vi. Eu vi aquela coisa que não tinha cabeça, mas no lugar dela havia uma espécie de chama viva. Não era um fogo normal, aquilo parecia estar vivo. A sua chama não dava sinais de que iria se apagar. Eu não sei ao certo quanto tempo durou aquilo, mas fiquei observando sem reação alguma por alguns instantes. A criatura estava a alguns metros da minha casa, do lado de fora da cerca que demarcava o nosso terreno. Se passaram alguns minutos e então vi a criatura começar a caminhar lentamente para o lado esquerdo da cerca. Logo a perdi de vista, pois não tive coragem de sair de trás da parede para ver para onde ela ia. Eu estava apavorado com a possibilidade de que aquilo percebesse a minha presença, se é que já não sabia que eu estava ali. Bom, o meu medo era que a criatura estivesse dando a volta para me surpreender pelas costas. Foi nesse momento que me despertei do transe e corri para dentro de casa o mais rápido que pude, trancando a porta atrás de mim. Jamais esquecerei o quanto meu coração batia forte naquele momento. Eu voltei para o quarto e, mesmo exausto, eu não consegui pregar os meus olhos até o dia clarear. Pela manhã, ainda tentando entender tudo que eu havia visto, resolvi ir até a cerca para procurar alguma evidência, algo que provasse que tudo aquilo não tinha sido apenas um pesadelo macabro. E para o meu total espanto, encontrei as marcas das pegadas no chão de terra. Elas seguiam exatamente o mesmo trajeto que a tal criatura havia feito, indo para trás da casa e desaparecendo na escuridão. Aquela era a prova de que tudo havia sido real. Desde então, procuro me atentar ainda mais a esse período da quaresma, pois parece que forças sobrenaturais conseguem se manifestar mais facilmente. Não podemos vacilar e correr riscos. Mesmo já testemunhado coisas estranhas antes, a experiência na qual vivenciei naquela madrugada me faz acreditar ainda mais que coisas sobrenaturais realmente existem nesse mundo. Boa noite. A gargalhada da quaresma. Boa noite, o meu nome é Gerilda. Eu tenho 45 anos de idade e moro em São Paulo, na região do Guarapiranga. O que eu irei compartilhar aconteceu na mesma casa onde moro até hoje, só que foi no ano de 2005. Eu sempre tive hábitos notivagos, gosto de fazer coisas tarde da noite. Na época eu trabalhava em uma livraria que fechava às 10 da noite. Até pegar um ônibus e chegar em casa já eram mais 11, 11h15. Eu chegava, tomava banho, comia alguma coisa, via o pessoal e depois eu ia dormir? Ah, não, que nada, eu ia ler. Eu acendia a luz da cabeceira da cama e mergulhava nos livros. A minha filha, que na época tinha 8 anos de idade, dormia comigo na cama de casal. Eu lia até altas horas da madrugada. Em uma dessas noites, enquanto lia, eu ouvi um som que até hoje me arrepia só de lembrar. Era algo agudo e ao mesmo tempo rouco. Aquilo fazia muito pouco tempo, mas o suficiente para a cachorrada da vizinhança enlouquecer. O som parecia vir da esquina. A janela do meu quarto dava para a varanda e a varanda dava para a rua. Então eu consegui acompanhar tudo. Na mesma hora eu parei de ler e pensei comigo, mas que diabos é isso? Eu acredito que existem coisas extraordinárias, mas sempre tento encontrar explicações racionais antes de pensar no sobrenatural. Eu até pensei que pudesse ser uma coruja, porque sempre haviam algumas por ali. Talvez alguma estivesse mais ativa naquela noite. Então eu ignorei e acabei indo dormir. E com a correria do dia a dia, esqueci do ocorrido.
No dia seguinte, eu estava novamente na cama, lendo, quando eu vi aquele barulho outra vez. Aí eu fiquei intrigada. Que coruja teimosa, pensei comigo, mas no fundo, duvidava que fosse isso. O som era estranho demais e percebi um padrão. Os cachorros começavam a latir assim que o barulho surgia e paravam exatamente quando ele cessava. Era como se fosse um interruptor. Então comecei a notar outras coisas. O som lembrava uma gargalhada, mas era de um fôlego só, como se inspirasse fundo, risse e parasse abruptamente. E a minha filha? Nunca acordava. Ninguém da casa acordava. Como os outros cômodos eram mais ao fundo, talvez não ouvissem. Eu até comentei com a minha mãe sobre isso. Ela me pediu para acordá-la quando acontecesse de novo, pois queria ouvir também. Eu disse que achava que era uma coruja, mas na noite seguinte, e lá estava o barulho outra vez, e foi num dia, no outro e no outro. Foi então que eu percebi um outro padrão. Sempre acontecia entre 00:57 e 1:07 da manhã, nunca fora desse intervalo. A primeira vez, não contei quantos dias durou, mas lembro que cessou pouco antes da Semana Santa. O tempo passou, o ano virou e veio o ano de 2006, Carnaval, quarta-feira de cinzas. E de repente, a visita noturna voltou. O mesmo barulho, sendo que dessa vez contei 11 noites seguidas. A minha filha continuava dormindo profundamente. Eu até comecei a pensar, isso não é um pássaro. Era como algo poderia saber os dias exatos da quaresma que variam a cada ano. O padrão se repetiu em 2007, mas dessa vez a minha mãe e a minha filha ouviram. A minha mãe, curiosa, saiu para ver de onde vinha. Disse que o som vinha de uma árvore no quintal que está lá até hoje. Enquanto falava ao telefone com a minha tia, perguntou se ela também ouvia algo. A minha tia disse que não, apenas escutou uma curta interferência na ligação, uma estática estranha. No dia seguinte, a minha mãe, que é muito católica, pegou sal grosso, água benta e jogou desde a calçada até a árvore, rezando a oração de São Bento. E funcionou, pois nas noites seguintes o som não veio mais dali. Mas eu ouvi ao longe, como se estivesse 3 ruas acima. Depois disso, nunca mais aconteceu. Já faz mais de 17 anos. Nesses dias que eu acabei me lembrando do ocorrido, porque estamos na quaresma. Eu sempre fico na expectativa, mas nunca mais eu ouvi nada. E para tirar uma dúvida, eu até pesquisei sobre os sons das corujas da região, mas nada parecia com aquele som. Depois de um tempo, eu percebi que aquilo ali era como se fosse uma gargalhada estranha, um som agudo e rouco, sempre no mesmo horário, e foi por 11 dias seguidos, pouco antes da Semana Santa. Alguém já ouviu algo parecido durante a quaresma? Bom, a minha avó dizia que nesse período tudo estava solto. Quando criança, eu morria de medo dessa época. A minha mãe nos fazia cobrir os espelhos, desligar o som e assim evitar festas. 40 dias de oração e cuidado. Depois dessa experiência, eu passei a dar mais atenção ao que a minha avó dizia. O meu encontro com o desconhecido. Há alguns anos, eu comecei a trabalhar em uma sapataria que fica na cidade onde eu moro. Para não prejudicar ninguém, prefiro omitir o nome. Logo que eu entrei, eu fui advertida quase imediatamente pelos meus novos colegas sobre o porão e um espírito que, segundo eles, habitava aquele local. De acordo com o testemunho de alguns, naquela solitária e fria área, um espírito aterrorizante fazia sua aparição. Ele era conhecido como a Sombra Negra.
Devido às suas características, esse ser era uma sombra completamente enegrecida que não permitia ver além do seu corpo escuro. Eu, claro, achei que os meus colegas estavam apenas tentando me assustar e não dei bola para o que diziam. Porém, os dias se passaram. Em uma certa noite, perto do horário de fechamento, eu fui encarregada de descer até o porão para buscar um par de sapatos de um número específico, que no caso não estava disponível na área de vendas e nem no estoque. Então, desci até lá e preciso confessar que nem me lembrava mais daquele papo sobre a sombra negra que supostamente habitava aquele porão. Eu estava totalmente concentrada na minha tarefa, procurando o número do sapato. Foi quando eu ouvi alguém descendo lentamente as escadas. Enquanto isso, eu continuava procurando nas prateleiras e comecei a chamar alguns nomes dos meus colegas, esperando uma resposta daquele que estava descendo. No entanto, após algumas tentativas, apenas o silêncio quebrado por aqueles passos cadenciados que se fazia presente naquele ambiente. Os passos alcançaram o chão e a figura continuou caminhando até se posicionar bem atrás de mim. E naquele momento, eu já tinha encontrado o par solicitado e comecei a me virar implorando para que parassem de tentar me assustar, pois não conseguiriam. Mas ao terminar de me virar, foi aí que eu vi aquela coisa. Impressionada, eu até deixei cair a caixa de sapatos que, ao atingir o chão, se abriu, fazendo os sapatos rolarem para debaixo de uma prateleira. Eu não estava acreditando, pois diante de mim estava a tal sombra negra, aquele espírito, aquela sombra sinistra que de fato habitava aquele porão. Ao vê-la tão de perto, pude observá-la detalhadamente e perceber todas as suas características. A verdade é que, devido ao susto, eu fiquei paralisada, mas por sorte, um instante depois consegui reagir. Num movimento rápido, desviei daquela sombra e saí daquele lugar correndo feito maluca. Naquela noite, nem me despedi dos meus colegas. Foi apenas no dia seguinte que eu expliquei o que havia acontecido. Viu como não eram apenas boatos? Me disseram. Mas nessa hora, foi eu quem fez uma observação. Eles estavam equivocados. Aquilo não era apenas uma sombra ou algo do tipo. Eu não tinha dúvidas. Aquele era o espírito de alguém que um dia havia sido humano. Além disso, eu tinha uma teoria sobre sua morte. Eu comecei a investigar entre os comerciantes próximos e, através de um deles que mantinha seu negócio na área há mais tempo, eu pude descobrir que anteriormente, onde hoje funciona a sapataria, existia outro tipo de comércio. No passado, um grande incêndio aconteceu ali, precisamente no porão, e um homem acabou ficando preso e perdendo a vida no local. Para mim não havia dúvida. O que se materializava agora naquele porão não era outro senão o espírito daquele desafortunado homem. Ao vê-lo tão de perto, pude observá-lo detalhadamente e perceber que sua pele estava deteriorada, quase como se estivesse derretendo. Algumas partes do seu corpo estavam totalmente consumidas, revelando músculos expostos. Sem dúvida, o que mais me chamou a atenção foi que muitas partes do seu corpo estavam completamente carbonizadas, dando-lhe a aparência de uma sombra. Aquelas não eram características de uma sombra comum, muito pelo contrário, eram as de alguém que havia perdido a vida vítima do incêndio. Boa noite.